Sejam bem-vindas a mais uma live do My Best Version, ou seja, sua melhor versão. E hoje eu vou falar de uma coisa que tem assim afligido o coração da nossa nação. Não existe uma única pessoa no Brasil e no mundo que não esteja aí ansioso, temeroso, com medo do que vai acontecer e paralisado. Eu quero falar para você que é natural que nós tenhamos medo do futuro, é natural que nós tenhamos medo das circunstâncias, né? Ninguém é diferente porque tem medo. Mas como é que a gente muda essa situação? Como é que a gente para de olhar o desafio que nós temos que enfrentar e começamos a criar soluções para esse problema? Hoje eu vim falar para você que, olha só, não é só você que está com medo, o mundo está com medo. Não é só você que está com alguma dificuldade, o mundo está em dificuldade. E a gente não pode se enganar de achar que o pobre tem mais dificuldade, o rico tem menos. Não é bem assim. Cada pessoa enfrenta os seus próprios demônios. Eu não sei se você já percebeu, mas existe uma estatística que mostra que as pessoas que têm uma condição financeira melhor são as que mais sofrem de depressão. Você sabia disso? Se dinheiro fosse a solução de tudo, ter berço de ouro, vida boa, por que então as pessoas mais abastadas são as que mais sofrem de depressão, são as que mais se suicidam? Como você explica isso? Então, hoje eu venho falar para você, olha só, todo mundo tem problema, todo mundo tem medo, todo mundo tem os seus desafios. Você não pode achar que o seu desafio é maior do que o de outra pessoa, porque uma tem casa e a outra paga aluguel. Não é bem assim que funciona a mente humana. É lógico, né? É lógico que quando você tem uma condição financeira, muitas coisas são mais fáceis, mas não significa que as pessoas não têm problemas, que as pessoas não têm desafios. E não cabe a nós julgarmos se o problema dela é menor ou maior. Cabe a nós enfrentarmos e resolvermos o nosso próprio desafio. E eu pergunto para você hoje, qual é o desafio que você está enfrentando nesse momento? Eu acredito que por circunstâncias da pandemia, da Covid, que foi algo inusitado, ninguém estava esperando por uma coisa dessa. A gente achava que o negócio estava ruim e na verdade nada está tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Mas o que é que nós temos que aprender com isso? Porque olha só, se nós não aprendermos algo no meio de tudo que nós estamos passando, sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar de novo. Então presta atenção, hoje eu vou falar para você o que é que você vai fazer com o desafio que foi te apresentado pela vida. Até porque todas as pessoas enfrentam os seus desafios, ok? E eu vou começar lendo uma passagem da Bíblia, porque você sabe que eu sou cristã, e eu vou finalizar com outra. Presta atenção. Eu vou ler para você, anota aí. Deuteronômio 31, versículo 6. E vou te contar como é que você vai administrar o desafio que você está enfrentando. E vamos parar de olhar para o outro, achar que o desafio do outro é menor que o nosso, porque ele isso ou porque ele aquilo. Cada pessoa enfrenta os seus próprios desafios. E não cabe a gente julgar se o desafio dela é menor e se a vida dela é mais fácil. Porque a palavra fala que nós não temos como mensurar o coração do outro. Nós não temos como entender a dificuldade do outro. E como eu já te disse, dinheiro, ele é lógico que facilita a vida, mas não significa que o outro também não sofra, não tenha os seus problemas, os seus próprios desafios. Ok? Então vamos lá, ó. Deuteronômios 31, versículo 6.
Ele fala assim, ó: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor seu Deus é contigo e não te deixará e nunca te desamparará. Olha só, essa passagem aqui, ela está falando de um momento lá específico de Moisés com Josué. Josué foi chamado para um desafio assim terrível, né? Ele estava com muito medo dele morrer e das pessoas morrerem por causa da fraqueza dele. E ele fala assim, ó: esforçai-vos e animai-vos. Imagina só, você tá passando por um perrengue lascado agora e alguém vem para você e fala: ó, fica animado, vamos lá, força. Dá vontade de dar um soco, né? Não é verdade? Eu quero te contar algumas coisas a respeito de desafio. E Moisés fala isso aqui para Josué e eu imagino a cara de Josué pensando assim: meu, o que você tá falando? Tô morrendo de medo, tô borrando nas calças aqui, vou morrer e o povo vai morrer por minha causa. E você tá falando para eu ficar animado? E agora eu vou te contar o porquê que você tem que se animar com o desafio que você está enfrentando. Se você está pronto ou pronta para desistir do seu sonho, da sua conquista, nesse momento, se você viu todo o cenário que nós estamos vivendo e decidiu que, puxa vida, eu vou desistir porque tudo isso, toda essa circunstância está frustrando os meus planos, eu vou te dar uma notícia. O seu sonho não era grande o bastante para você lutar por ele, por isso você está desistindo. Você está desistindo porque você acredita que não vale a pena lutar por aquilo que você sonhou. Ah, Valesca, não é bem assim. É sim, eu vou te mostrar. Quando a gente desiste, sem ao menos ter ido lá, tentado, é porque o nosso sonho nem valia a pena. Ou talvez a nossa zona de conforto, aquela que a gente reclama pra caramba, é daquelas do tipo: tá bom, tá ruim, mas tá bom. Sabe assim? Tá ruim, mas tá bom. E é exatamente assim que as pessoas se comportam. Talvez batalhar para sair dessa situação, nesse momento, não vale a pena, porque o seu sonho não tem força. Porque é muito mais fácil você dar desculpa e botar a culpa em alguém. É muito mais fácil você olhar e falar: a culpa disso tudo é do governo, a culpa disso tudo é do vizinho, da sogra, do marido, a culpa de tudo isso é porque eu tenho filhos, eu tenho casa para cuidar e eu não posso fazer, eu não posso trabalhar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quando você começa a dar desculpas, é porque o seu sonho é pequeno demais e não vale nem a pena lutar por ele. É porque o seu sofá tá quentinho ainda e apesar de estar ruim, ainda tá bom. E você prefere andar de muleta do que aprender a voar. Entende? E quem disse que aprender a voar é fácil? Imagina o passarinho, imagina o filhotinho de águia que a mãe águia empurra do ninho e joga ele do penhasco, e se ele não voar, ele morre. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente é jogado no meio do olho do furacão, e se a gente não voar, a gente morre. E eu te pergunto, vale a pena você matar o seu sonho porque você está com medo do desafio? O desafio é para todo mundo. Agora, quem encarar o seu desafio vai ter a oportunidade de voar e subir para lugares muito mais altos, inclusive aqueles que você nem sonhou. Presta atenção aqui. Se você está no meio do olho do furacão e está pensando em desistir, provavelmente você está sendo visitada ou visitado por pensamentos do tipo: será que vale a pena mesmo? Será
que eu dou para isso mesmo? Será que isso é para mim? Será que eu mereço isso? Para que isso, né? Ah, a vida é assim mesmo, deixa pra lá. Se fosse de Deus, teria acontecido. Ah, Deus sabe todas as coisas, né? Não era pra ser. Eu quero falar pra você, isso tudo é desculpa. Isso é tudo desculpa, e isso não foi nada do que Deus te orientou a fazer. A gente acabou de ler aqui, o que ele fala? Esforça-te, né? Animai-vos, né? Tem bom ânimo. É isso que ele fala aqui. Ele não fala, olha, tá difícil demais, deixa pra lá. Ele não fala isso. Vou até ler de novo aqui. Ele fala, ó, esforçai-vos e animai-vos. Você sabe o que é esforçar? Força. Você sabe o que é força? Força é você pegar algo, né? Com a sua força natural. Você vai lá e você levanta aquilo, você faz aquilo. Agora, esforçai-vos é colocar uma força a mais. É fazer algo que naturalmente você não faria. É imputar algo além. É ir além. Fazer algo que seus olhos não conseguem enxergar que você pode fazer. Vai a mais. Ele fala, ó, esforçai-vos, bota uma força a mais aí, né? E ele fala, animai-vos, né? Fique feliz. Por que ele fala, ó, fica feliz com o desafio? Fica feliz com o seu desafio. Não fica chorando, dando desculpa, lamentando, reclamando. Ele fala, fica feliz com o seu desafio. Sabe por que ele fala, fica feliz com o seu desafio? Porque são exatamente os desafios que fazem com que você cresça como pessoa, como ser humano e se torne uma pessoa estrategista, que vai ver dentro do problema, vai conseguir extrair de dentro do problema uma solução. Uma pessoa que consegue enxergar um problema e não vê no problema que o problema é algo que veio para matar, mas sim que através daquele problema ele vai subir um degrau, porque ele vai ser capaz de extrair uma solução, e se ele não extrair uma solução do problema, ele vai criar uma solução. Se você não entender que o seu problema, que o seu desafio é uma oportunidade, você já está derrotado. Você já está derrotado. Consegue entender? Então, olha só, não tenha medo do desafio. Ou melhor, você pode até ter medo do desafio, mas encare os seus desafios. Com o quê? Com esforço. Não é com força, é com esforço. Você vai fazer algo além, você vai começar a fazer coisas que antes você não fazia, porque antes você estava na sua zona de conforto. Antes não era necessário que você fizesse além, que você acordasse mais cedo e fosse dormir mais tarde, que você mudasse nesse momento de área de trabalho, que você entendesse que de repente para trabalhar com tal coisa agora acabou e agora você tem que procurar uma nova porta. E tudo bem que você só sabia fazer aquilo, agora é hora de aprender a fazer algo novo. Parar de olhar a dificuldade, o seu desafio como final, como sentença. Não é sentença de morte, é porta para uma nova oportunidade. Então, quando você não tem solução para aquele problema, você não consegue enxergar uma solução para aquele problema, você cria uma solução. Você cria uma solução. E isso é esforçar. É buscar no problema uma solução, seja da maneira que for. Parar de olhar aquilo como se fosse uma sentença de morte e começar a olhar aquilo como uma oportunidade de vida e vida em abundância. Mesmo que tudo aquilo que você tenha vivido até agora tenha que encerrar, acabar, mudar a página, fechar o ciclo. Tem muita gente agora que o que fazia antes não vai mais poder fazer agora. E você não pode morrer por causa disso, você tem que entender que fechou um ciclo, novo ciclo vai se abrir. Mas para ele se abrir para você, você precisa entender
que você tem que se esforçar em algo novo. Talvez aprender uma coisa nova, talvez entrar num mercado diferente. Você tem que entender que a vida é feita de ciclos. E quando um ciclo se fecha e você aceita que ele se fechou, um novo ciclo começa quando você entende que você tem que recomeçar. Mas recomece animado, porque isso vai te levar para um lugar que você não imaginava. Muitas vezes um lugar até maior. Você vai aprender coisas que talvez jamais na sua vida, numa circunstância comum, você aprenderia. E essas experiências vão forjar em você um caráter de uma pessoa muito melhor. As dificuldades que você passou no passado, se você não entendeu que elas estavam lá para te ensinar, para que você subisse de nível, porque todo desafio é um degrau. Um degrau para quê? Um degrau para que você suba uma escada de sucesso de vida pessoal. Se você não encara os seus desafios como uma escada, como degraus, você não aprendeu nada. E vai continuar botando a culpa do fracasso da sua vida em todo mundo. Não esqueça, o mundo, desde que o mundo é mundo, o mundo passa por crises. Crises econômicas, crises sociais, crises de infestações, né? A gente está vivendo uma pandemia. Quantas pandemias nós já vivemos? Você tem memória curta, ou talvez você não conheça a história. Se você não conhece a história, saiba que a gripe espanhola matou muito mais do que o Covid-19. Se você não conhece a história, saiba que existem muitas outras doenças que hoje matam mais. Eu não estou falando isso para desmerecer o que nós estamos vivendo, não é isso. Eu estou falando que no mundo só sobrevive, não é nem o mais forte e nem é o mais esperto. No mundo sobrevive os que se adaptam, os que conseguem enxergar problema como solução, os que conseguem criar solução em meio a problema, os que conseguem enxergar no problema um degrau para crescer e se tornam referências disso. Só que essa pessoa que decidiu que vai encarar o seu desafio, que vai encarar o seu problema, que vai mudar a mentalidade, que está animada com isso, mesmo passando por qualquer tipo de dificuldade agora, essa pessoa, quando ela entra no desafio, ela tem que cumprir uma jornada. Então presta atenção, quando você começar a querer encarar o seu desafio, não fica achando que na semana seguinte você já vai sair vitorioso. Não é assim. Você já viu um jogador de futebol, de Copa, começar a treinar futebol um mês antes da Copa? O cara nunca chutou uma bola. Um mês antes da Copa ele começa a treinar e aí ele vai para a Copa e ele ganha alguma coisa? Presta atenção, você precisa de um treinamento. E esse treinamento começa na sua mente. Primeiro, aceitando que as coisas não são mais como eram. Segundo, entendendo que isso é uma oportunidade de mudança para você, para sua família, para sua vida. E que se você não entender e não aceitar, você fica presa lá atrás, sendo parte do problema. Quando na verdade Deus está chamando você para ser parte da solução. E você decide aonde você quer morar. Na última live eu falei, você quer ser o quê? Caldo ou cabeça? Tá tudo certo, tem lugar para todo mundo. Você quer ser parte do problema ou parte da solução? Você é livre. Ah, mas eu tenho muitos problemas. Ok, você e o mundo, né? Porque o mundo tem problemas. O rico, o pobre, o asiático, o afrodescendente, o chinês, todo mundo tem problema. Todo país tem seus problemas. Toda nação, todo povo, cada um tem os seus problemas. E dinheiro não resolve tudo. Tudo bem que dá uma amenizada, mas vamos lá, não vamos voltar nesse assunto agora, né? Você já sabe. Então, olha só, o que você está fazendo com os desafios aí? Você está aí choramingando? Enquanto você está choramingando, você está perdendo a oportunidade de ser parte da solução.
Enquanto você está choramingando, pessoas estão descobrindo soluções e estão começando a escalar suas próprias vidas. Sabe, esses dias eu fiz uma postagem e eu postei a respeito de mesa aposta, que é com o que eu trabalho, que é exatamente com o que eu trabalho. E eu falei, a mesa aposta está vendendo muito mais agora no mundo online, vale muito a pena você investir no mundo online, né? Tudo bem, né? Eu vi o problema como uma solução, né? Eu já não vendia no mundo físico, né? Agora o negócio online escalou e a gente tá vivendo, a gente tá dando risada. Quem vive do mundo online tá rindo sozinho, tá? Por quê? Porque tá chovendo na nossa horta, entendeu? Aí uma pessoa falou assim pra mim, você é muito egoísta, porque... E as pessoas que estão sem emprego? E as pessoas não sei o quê? E as pessoas que não têm comida na mesa? Você tá falando aí de mesa aposta, mas e quem passa fome? Olha só, presta atenção. A gente não tem como resolver o problema de todo mundo. Cada vida, cada pessoa tem que tomar suas decisões. Eu não sei se você sabe, o mundo online está contratando muito. Inclusive, nesse momento, eu estou contratando aqui na minha empresa. No meio da pandemia, nós já contratamos 3 pessoas, 3, ó, tá? 3 pessoas e vamos contratar mais 2. Só pra você entender. Então, olha só, no meio de uma situação caótica, não existe só quem está sofrendo. Existem as pessoas que estão prosperando. E por que algumas estão prosperando? Porque não conseguem ver o problema como problema. Ela enxerga o problema como uma solução. Enxergar no problema uma solução é a sua saída. Agora, você não tem controle sobre o que está acontecendo na vida das pessoas. Por exemplo, não é porque as lojas estão demitindo que o que eu faço não tem mérito. Não tem nada a ver, entendeu? Não é porque tem gente que come na marmita, que foi assim como colocaram pra mim, que eu sou culpada de comer num prato bonito. Eu não tenho culpa, eu sou digna do meu salário. Foi uma escolha que eu fiz. Você entende? Não tem como comparar uma coisa com a outra. Então não fique frustrada de você de repente estar vivendo algo bom no momento onde o mundo está vivendo um caos. Você fez a sua escolha, você decidiu ser parte da solução e não do problema. Me contrata. Eu tô contratando mesmo, viu? Tô contratando mesmo. Só que não é costureira, tá? É parte da equipe técnica, tá bom? Então quem tem conhecimento aí da parte digital, né? Quem sabe? Então presta atenção aqui. Comece a enxergar o seu problema como uma solução. Quando eu tive o meu problema lá no passado, que eu passei todo tipo de necessidade possível e imaginável, e até da onde deveria ter vindo ajuda, não veio nada, eu não fiquei chorando. Eu busquei ser uma solução para mim. E aquilo que eu fiz lá no passado, hoje, eu tô colhendo muitos frutos. E o mundo tá em crise e a gente tá numa boa, dando emprego, inclusive. Você entende? Entende a situação? Se eu tivesse lamentado, chorado, que ninguém me ajudou, que quem tinha que ter me ajudado não deu as costas, e que, nossa, e agora? Minha casa, meu isso, meu aquilo. Se eu tivesse parado só para chorar em cima das perdas, eu não teria criado a solução para o meu problema. E uma vez que eu crio uma solução para o meu problema, eu começo a ser vida na vida de outras pessoas. Porque resolvendo a minha questão, a minha família fica bem. As pessoas que estão ao meu redor ficam bem. E quiçá você passa a dar até emprego para as pessoas. Mas você tem que entender que quando acabou, acabou. Acabou um ciclo. Então agora vamos ver o que esse novo ciclo nos oferece. Quais são as portas, oportunidades? Valesca, mas eu não sei nada de internet. Valesca, mas eu não sei nada disso. Aprende.
Você é um ser humano inteligente. Aprenda. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho alunas de 76 anos, gente, que estão vendendo. Eu tenho um aluno de 12 anos que está vendendo. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua desculpa? Se você continua dando desculpa, você não entendeu que a responsabilidade da sua vida é sua. Se você continua usando desculpa como muleta para não fazer o que só você pode fazer por você e pela sua família, você vai continuar vivendo essa vida de lamentação. Vai continuar achando que a sua vida não mudou porque Deus não quis, não permitiu e tá tudo bem. Ah, se for a vontade de Deus. Meu bem, é a vontade de Deus que você seja um sucesso. Só que para você ser um sucesso, você tem que encarar os seus desafios. E se você não entender que cada desafio é um degrau para que você se torne de fato a pessoa que você nasceu para ser nessa terra, você sempre vai ser essa versão minguada de você mesmo que quando você se olha no espelho você nem se aguenta. O que mais você pode fazer por você é lamentar e botar a culpa em alguém. Bota a culpa no governo, bota a culpa no marido, no filho, no pai, bota a culpa na vizinha, no ex-marido, uma amiga que traiu, sei lá, na igreja. Olha só, ninguém tem culpa das suas escolhas. E o seu desafio é o seu melhor amigo. O seu desafio é o seu melhor amigo. É ele que vai te levar para lugares altos. Se não fosse assim, a Bíblia não era recheada de desafios. Você viu algum herói da Bíblia ser herói à toa? Ah, ele nasceu, ele foi um herói e tá tudo bem. Não tem. A gente pode dar uma migrada lá pra, sei lá, Sansão. Poxa, Sansão era o cara, mas ele passou a ser o cara só porque ele era o cara? Deus falou, ó, você vai ser o cara. Não, Sansão tinha os seus desafios. Ele tinha desafios tão grandes que quando ele desistiu de ser quem ele era, ele pagou o preço. Ficou cego, perdeu seu poder, sua força, porque ele se auto-negligenciou. Só que quando ele era quem ele deveria ser, ele tinha que lutar. Então eu não sei qual é o tipo de superpoder que você tem. Qual é o seu superpoder? Você fala bem? Qual é o seu superpoder? Você é boa na cozinha? Você costura bem? Você sabe fazer um artesanato? Qual que é o seu superpoder? Você sabe ensinar? Você é professora de português? Você é professora de inglês? Você gosta de animais? Qual é o seu superpoder? Porque Deus derramou sobre você dons e talentos. Ninguém vai aparecer no seu portão todo mês para te dar um auxílio. E vamos lá que isso não é vida para ninguém? Não é gostoso viver de esmola. Tem gente que está acostumado. Tem gente que está acostumado. Mas quero dizer, não é gostoso não. Não se apoia nisso não. Vai se esforçar e as coisas vão mudar para você. Vai mudar por dentro, vai mudar por fora, porque isso vai movimentar a sua casa, a sua família, e vai mudar financeiramente. E isso ainda vai mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Entendeu? Então, primeira coisa, para de reclamar. Para de lamentar. Para de dizer que você não tem sorte na vida, que o mundo é assim mesmo, e que se fosse a vontade de Deus, sua vida fosse diferente. Para de falar essa monte de bobagem. Para de usar isso como muleta para não fazer nada por você. Segunda coisa, olha para o teu problema e fala, tá bom, beleza, você tá aí. O que você quer me ensinar? O que é que eu tenho que mudar? O que eu tenho que abrir mão, que acabou e não vai voltar mais? Qual é o meu dom e o que é que eu posso oferecer para as pessoas? O que é que eu posso oferecer para as pessoas que para alguém vale alguma coisa?
e eu vou oferecer. E vai. Mas presta atenção. Você precisa se esforçar. E quando eu falo se esforçar, eu não tô falando que é 1, 2, 3 dias não, viu? Eu tô falando que o esforço é permanente. O esforço é permanente. Porque quanto mais você botar força, mais você cresce. Quando você começar a crescer, não para de pôr força não. Porque é aí que o negócio embala. Tem gente que conquista meia azeitona, já para tudo. Ah, não, já consegui. Não conseguiu nada. A nossa vida, as nossas conquistas, são como se fosse uma fogueira. Primeiro você empilha toda a madeira. Só que para empilhar a madeira, primeiro você tem que cortar a madeira. Então você tem que arrumar um machado. De repente até comprar um machado. Aí depois que você comprou o machado, arrumou emprestado, sei lá o que, você tem que pegar o machado e cortar a madeira. E é difícil, dói a mão, machuca. E depois que você cortar toda a madeira, você tem que carregar ela no lombo para botar para fazer uma fogueira. Tem que arrumar um lugar para fazer uma fogueira. Aí você empilha tudo. Aí você vai começar a querer riscar o fósforo e vai ver que não vai pegar fogo de jeito nenhum. Aí o que você vai fazer? Você tem que ter uma ideia. Aí você vai ter uma ideia e vai ver que para pegar fogo na madeira, você precisa de graveto. Graveto, né? Palha. Aí você vai juntar tudo aquilo, vai botar lá. Vai jogar, né, vai riscar o fósforo de novo e muitas vezes ainda você vai ter que pôr lá algum, sei lá, um álcool gel, alguma coisa que de repente você não tinha, vai ter que comprar, vai ter que dar um jeito. E aí só depois que você põe fogo, o fogo começa bem tímido e ele demora um certo tempo para incendiar toda a fogueira. Mas se você não desistir, quando aquilo pegar fogo, as labaredas vão alto. Mas você tem que entender que para chegar lá, você tem que ter tido esforço lá atrás para comprar um machado. Entendeu? É assim a vida. Assim são os desafios. Assim é cada etapa da nossa vida. Só que quando você vê o desafio, você tem que ter olhos de águia para você ver aonde o desafio pode te levar. Quando você tem um sonho genuíno, verdadeiro, não importa o trajeto que você tem que fazer, você sabe o que é que está te esperando no final. Você sabe o que está te esperando no final, e se você sabe o que está te esperando no final, você vai e faz. E não importa quantas vezes você tem que arriscar o fósforo, não importa quantas vezes você tem que cortar a lenha, não importa quantas vezes a sua mão sangre, você sabe aonde você quer chegar, então você faz até conseguir. Entendeu? A diferença entre alguém que tem sucesso e alguém que é um fracasso não é sorte, é a persistência, é a estratégia, é o esforço. Quem fracassou simplesmente desistiu e quem tem sucesso nunca desistiu, independente de quantas vezes fracassou. Você está aí chorando porque você perdeu uma coisa aqui, outra coisa ali. Você está chorando porque você perdeu uma oportunidade aqui, outra ali? Quantas tentativas você fez de sair da onde você está agora? Eu posso garantir que 90% de quem está aqui não se esforçou e nem tentou uma única vez, está achando que tem que esperar as coisas mudarem por si. E você vai tomar um susto, porque as coisas vão mudar. Mas nada vai ser como era antes. Nada vai ser como era antes. E você vai tomar um susto. Você que está aí esperando, vai tomar um susto. E quem está lá rachando lenha, sem saber como é que vai riscar o fósforo, sem saber onde que vai botar a lenha, esse já está na frente. Esse já está na frente.
Você que está esperando as coisas mudarem, você que está esperando um milagre, você que está esperando aí o governo, você que está esperando o seu patrão te chamar de novo, você está correndo risco. Você está sendo uma pessoa que está usando como desculpa, usando como muleta, desculpa, para não fazer o que você tem que fazer agora. Agora é hora de mudar. Agora não é hora de sentar no rabo e chorar. Agora é hora de você tomar uma atitude, uma decisão, se esforçar. E se você for inteligente, você tem que se animar. E se você for sábio, você tem que entender que não é o seu sucesso, ele não é uma escada de sucesso. O seu sucesso é feito em cima de uma escada de tentativas e erros, muitos fracassos, mas nunca desistência. Nunca desistência. Um jogador olímpico não recebe uma medalha de ouro nas Olimpíadas porque ele é bom pra caramba. Ele recebe uma medalha de ouro nas Olimpíadas porque ele nunca desistiu. Porque se você for lá olhar no corpo dele, você vai ver a quantidade de cicatrizes que ele tem. De tantas vezes que ele tentou e não conseguiu. Você vai ver que ele já fraturou, que ele já perdeu a sensibilidade no pé, que ele já arrebentou a cara, que um dia o patrocinador dele foi embora, que ele teve que ir embora de casa, que ele passou não sei quantos anos comendo sei lá o quê. A gente vê a medalha na mão do vencedor e fala, nossa, que cara talentoso. Não, ele não é talentoso. Ele só nunca desistiu. Agora você tá aí, passando por mais um perrengue da vida e tá desistindo, botando a culpa nos outros, a escolha é sua. Quando na verdade mais um desafio é mais uma oportunidade para você se tornar quem você de fato é, quem de fato Deus te chamou para ser. Mas entenda, você não vai viver uma vida de milagres, você vai viver uma vida de desafios. E no final, quem vencer, leva a coroa, meu bem. E quem desistiu, chora. E lamenta. E bota a culpa nos outros. Olha só, por que eu vim falar isso aqui pra você? Eu não tô falando isso porque eu sou uma pessoa que, eu não sei o que o mundo tá passando. Eu tô falando isso porque eu passei por inúmeras crises. Inúmeras crises emocionais, financeiras, perdas de pessoas que eram importantes para mim, todos os tipos de dificuldade eu passei, eu e a minha família. Mas em nenhuma delas, eu desisti. Vontade eu tive muito. Eu fui muito assombrada por pensamentos do tipo, não vale a pena, abre mão disso, larga isso. A gente é assombrada por pensamentos que querem nos trazer de volta a uma posição medíocre. Você sabe o que é medíocre? Medíocre é viver na média. Viver na média. Tá lá, tá ruim, mas tá bom. Eu nunca quis isso pra mim. Eu sempre quis ser. Eu sempre soube que tinha algo melhor pra mim. E eu tomei paulada de tudo quanto foi lado. De quem eu amava, de quem eu confiava, do mundo, né? Golpes de perda de pessoas que morreram, né? Foi de tudo quanto foi lado. Foi de tudo quanto foi lado. Mas eu nunca desisti. Vontade? Tive muita. Mas eu não desisti. Por quê? Porque eu decidi subir. E eu entendi que a dificuldade, o desafio eram os meus degraus. Então vou enfrentar. E se eu não conseguir, eu arrumo outra estratégia e tento de novo. E de novo, 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 e de novo. Cada tombo, cada erro é uma lição que eu sei, que eu aprendi e agora eu não faço mais aquilo, eu mudo e faço outra coisa. E vou subindo. É fácil? Cara, não é fácil. Mas tem outra forma de você viver bem? Não tem. Você quer ter orgulho de você? Você quer se olhar no espelho e ter orgulho de você?
Comece a agradecer pelos desafios e bota a cabeça para funcionar, que você vai ver que você vai encontrar uma solução. E quando você encontrar essa solução, comece a executar e toda dificuldade que você tiver dentro dela, supere-a. Supere-a. Mostra para você que o seu sonho vale a pena. Se você fizer isso, você vai proteger a sua mente, a sua autoestima, vai proteger a sua família e, quiçá, no futuro vai dar emprego para muita gente. E pode, de fato, se tornar uma pessoa relevante para esse mundo. Eu não me incomodo nem um pouco quando alguém vem falar para mim: ah, que absurdo, você está vendendo mesa aposta e o mundo está passando fome. Minha amiga, eu estou vendendo mesa aposta porque tem gente que compra e ela leva conceitos de muito valor. E eu não tenho culpa que tem gente passando fome. Eu dou emprego para muita gente, entende? Então, assim, abraça a sua causa e faça a diferença nesse mundo. Não se importe com aquele que só vem para minar o seu trabalho, o seu esforço. As pessoas que vêm para minar o nosso trabalho e nosso esforço não têm condições nenhuma, nem de cuidar da própria vida. Quanto mais entender o que você está fazendo por você, pela sua família e, quiçá, pelos outros. Eu vou te contar uma coisa, presta atenção. Eu vou contar um negócio para você entender como as coisas são no mundo. Tá todo mundo passando por dificuldade, não tá? Tá. Só que existe uma porcentagem de pessoas que estão vendendo muito no online. E não tem nada de errado com isso. E essas pessoas estão contratando. Eu sou uma delas. Eu fiz aniversário dia 23 de abril. Teve Dia das Mães e agora vai ter Dia dos Namorados, não é verdade? Eu tô trabalhando, eu tô ganhando. Minha vida financeira tá saudável. Falei pro meu marido: eu quero um presente, e eu fui e escolhi uma joia. Eu escolhi uma joia que eu quero. E lógico que dessa vez vamos comprar pela internet. Entrei lá no site da joia, escolhi o que eu queria e falei pra ele: semana que vem a gente compra, tá? Tá. Eu entrei ontem pra ver, né? É um conjunto. Um dos conjuntos é um anel. E aí eu fui ver o anel, não tem mais. Esgotou. Um anel caro. Agora você falou pra mim assim: em 3 dias, aquele anel daquele valor, que era alto, acabou? Significa que as pessoas estão comprando. Agora, que culpa tem a gente de que algumas pessoas não podem? Gente, a gente está dando emprego para as pessoas. Estamos fazendo as pessoas prosperarem. As minhas alunas estão fazendo dinheiro. Estão alimentando as suas famílias, estão dando esperança para a sua família. E quem compra, está comprando porque pode. Entende? Então, olha só. As pessoas estão sofrendo? Sim. Mas existem pessoas que estão crescendo no meio da crise. No meio da crise. E que bom que essas pessoas estão crescendo no meio da crise, porque elas estão podendo fazer para as pessoas o que muitas não podem fazer sozinha. Quando você compra qualquer coisa pela internet, você que pode, tá? Quando você compra qualquer coisa, seja desde comida até uma joia, não interessa, roupa, perfume, qualquer coisa, remédio. Quando você compra pela internet, você está movimentando o mercado. Quando você compra pela internet, você está pagando o salário de alguém do outro lado. E não interessa se essa pessoa está vendendo comida ou joia. Ela está dando emprego para alguém. Então vamos deixar de ser hipócrita, ridículos, de achar que porque um vende mesa aposta, que vender mesa aposta é uma coisa absurda no meio de um país onde as pessoas passam fome. Existem pessoas nesse país que não passam fome, eu sou uma delas e não tenho vergonha disso. E dou emprego para muita gente. Então vamos parar de criticar quem está prosperando e vamos olhar para o que eles estão fazendo que está dando certo e replicar no nosso dia a dia. Você pode ser uma delas. Você pode ser uma delas. Um dia eu passei fome. Um dia eu não tinha 10 reais
no caixa eletrônico para tirar. Tá? Um dia, ó, eu morei no Rio de Janeiro. O período que eu morei no Rio de Janeiro foi um dos períodos mais difíceis da minha vida de casada. Eu não tinha 10 reais para tirar no caixa eletrônico. Eu não ia na praia, porque se eu fosse na praia levar meus filhos na praia e eles quisessem um sacolé, eu não tinha dinheiro para pagar. Então não vem falar que a vida é fácil, que não sei o que, você está falando isso. Olha só, eu tenho direito de viver o melhor do meu trabalho. Entende? Então quando você prosperar, você vai enfrentar pessoas que acham que porque muitos são pobres, você também tem que ser. Sem olhar para o emprego que você dá para o próximo. As pessoas, né, tem um ditado que fala assim, ó, as pessoas só veem as pizzas que a gente come, mas não vê os tombos que a gente leva, né? É isso. Graças a Deus que eu passei por aquele desafio, porque quando eu passei por aquele desafio, foi naquele momento que eu comecei a enxergar o online como uma possibilidade. Totalmente fora de roupa de mesa, totalmente fora de tudo isso, mas eu vi uma possibilidade lá atrás. E eu trabalhei, acho que mais de 6 meses, com um produto que não vendeu nada. Tive um prejuízo, inclusive, com aquilo. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu comecei de novo. Depois de novo. Até que cada uma das minhas quedas me transformasse em quem eu sou. Você imagina se eu tivesse desistido lá atrás? Eu tava chorando até hoje, porque o meu filho não podia tomar um sacolé na praia, tá? Então, por que eu tô falando isso pra você? Eu tô falando isso pra você que você tem direito de viver do fruto do seu trabalho. Ninguém pode te acusar só porque o mundo tá sofrendo. Você tem direito. Só que para você viver do fruto do seu trabalho, você tem que entender que existe uma jornada e que não é milagre. Não existe milagre. Existe esforço. E o esforço ele tem que vir acompanhado com ânimo. Quando que você tem ânimo? Quando você enxerga o final da história. Se você enxergar o final da história, você continua. Se você começar a achar que o final da história não é tão bom, ou que não é pra você, ou que é inalcançável, você tá perdida. Qual é o final da sua história? Vamos olhar pra ele? Como é que você quer estar daqui 1 ano? Como é que você quer estar daqui 5 anos? Fecha o olho e se veja daqui 5 anos. Se você não tomar uma atitude agora, como você vai estar daqui 5 anos? Se você não fizer um sacrifício por você agora, como é que você vai estar daqui 5 anos? Se você não parar de dar desculpa agora, se você não começar a olhar o problema como uma solução, como você vai estar daqui 5 anos? E pare de dar desculpa e botar a culpa nos outros, porque você vai estar daqui 5 anos do jeito que você escolher agora. Entendeu? E eu quero finalizar, no começo eu falei, Deuteronômio 31:6. Agora eu quero falar para você, Josué, que é na sequência, né? Josué 1:9. Deus fala a mesma coisa em 2 momentos. Na verdade, tem mais momentos que Deus fala a mesma coisa. Quando na Bíblia aparece uma citação semelhante várias vezes, é porque isso é muito importante. E que eu lembre, tem pelo menos 3 vezes essa citação na Bíblia. E olha o que fala em Josué 1:9. Não te mandei eu... Deus está dando uma bufetada. Já não falei para você? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, veja além do que os seus olhos estão vendo. Veja o seu futuro. Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas. Não temas.
Não olha a circunstância, não olha a tempestade, olha o final. Não temas. Não te espantes, eu, o Senhor, estou contigo. Ele fala, ó, não te desampararei por onde quer que andares. Mas, meu bem, ó, por onde quer que andares, ande. Sai dessa paralisia. Ele fala assim, ó, não te mandei eu. Ele fala, ó, eu acho que, eu vou conjecturar, tá? Deus já perdeu a paciência. Já não te falei? Já não te falei. Esforça-te, tem bom ânimo, põe força nisso. Se anima, olha para o resultado. Só que tem que passar pela batalha, meu bem. Ninguém ganha guerra sem batalhar. Ninguém ganha guerra sem montar estratégia. Ninguém ganha guerra sem treinar. Ninguém ganha guerra sem ir lá e meter a mão na massa. Sofrer uns golpes. Ninguém ganha guerra sem preparo. Se prepare. Ai, quero tanto fazer um curso. Não está se preparando por quê? Ah, não tenho dinheiro, tá. E da outra vez não tinha também, não tinha da outra. Qual é a estratégia que você tinha que ter usado e que você não usou? Tudo é questão de estratégia. Olha só, gente, presta atenção. Quando a gente quer, a gente faz. Se você quer um exemplo disso, quando você quer dar um presente pro teu filho, você faz qualquer negócio, você se mete em qualquer dívida, mas você vai lá e dá. Quando você era jovem e queria namorar com aquele cara que morava longe, você dava um jeito e ia atrás dele. O cara morava na outra cidade, para você era perto. Todo mundo falava na tua cabeça, não, pelo amor de Deus, é longe, que absurdo. Você vai até lá, nossa. Você falava, não, é perto. Imagina, é perto. Olha só, estar longe ou estar perto depende da importância que tem para você. Você entendeu? Quando a gente sabe, quando a gente está apaixonada, quando a gente está convicta, não interessa a distância, a gente vai. A gente dá um jeito. Quantas vezes você se meteu em situações porque você queria de qualquer jeito e você conseguiu? Talvez não tenha sido bom, mas que você conseguiu, você conseguiu. Então, quando você quer, você põe força. Você se esforça e se anima. Dá até desculpa para fazer coisa errada. Mas quando é para conquistar algo para sua vida, você dá desculpa e tem preguiça? Você acha que está longe demais? Quero te falar uma coisa. Nesse mundo, infelizmente, muita gente vai passar mal. Muita gente vai passar mal porque está escolhendo errado. Porque escolhe o mais fácil. Porque escolhe o mais cômodo. Porque escolhe reclamar e botar a culpa no outro. Porque escolhe a muleta. Mas se você escolher ter asas, você vai ter que enfrentar os tombos, as penas que vão te arrancar. Mas se você entender que tudo isso faz parte, você vai voar. E vai chegar em lugares muito altos. Não tem saída. Entendeu? Ó, aqui vai encerrar, tá? Vou chamar você de novo. Vocês entenderam? Só um minutinho, tá? Que eu vou compartilhar com o Instagram aqui, amor. Pode acabar, tá? Minutinho, tá bom? Aguenta aí. Se eu não fizer isso agora, não vai mais. Pronto. Então, quero deixar aqui para você essa mensagem hoje. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Independente do que está acontecendo, aí na tua vida hoje, entenda que esse desafio não veio para te matar. Ele veio para te dar
uma perspectiva de vida que talvez você não estivesse esperando, mas que vai te levar para um lugar muito mais alto. Não despreze os seus desafios e nem menospreze as pessoas que estão vencendo, porque elas decidiram fazer algo que por acaso você ainda não está fazendo. Presta atenção, se cada um abraçar o seu desafio, se esforçar, ter bom ânimo porque consegue enxergar o seu futuro e fazer o que tem que ser feito, e se cair, levantar, quantas vezes for necessário, você vai chegar. Em algum lugar você vai chegar. Mas se você pegar esse tempo todo para ficar botando a culpa em todo mundo, para ficar esperando um milagre, para viver de R$600 de governo, ou 1.200 que seja, você já fracassou. E aí você talvez seja uma daquelas pessoas que vai entrar e vai falar: ah, fulano tá comprando joia e quando tem gente passando fome. Você vai ser dessas, porque você não entendeu que todo trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. E que todo trabalhador provavelmente está dando trabalho para pessoas como você. Quem você quer ser? Cabeça ou cauda? Tem lugar para todo mundo, tá? Ó, quero deixar para você o meu super beijo, dizer para você que terça-feira que vem eu tô aqui de novo. E quero pedir para você que se você gostou dessa live, se essa live tocou no seu coração, se isso fez bem para você, você compartilhe com pelo menos 5 pessoas, tá? Então, aqui embaixo, essa live já acabou, mas lá no meu Instagram, no Feeds, a live tá lá no Feeds, tá? Lá no Feeds, pega aquela live e compartilha. Eu tenho certeza que tem uma porção de gente aí da tua família que precisa ouvir isso. Isso é libertador. Isso coloca as coisas nos seus devidos lugares. Isso faz com que você seja senhor do seu destino. Você sabia disso?